que a gente vai trazendo. Mas vamos avançar que a gente vai entender mais um pouquinho. Então a pergunta que fica: se todo mundo é médico, o que eu preciso para ser um bom médico? Ainda voltando para a Revista Espírita, a gente vai ter na edição número 7 de 1873, no texto Os Médios Espíritos, que diz que o médium precisa se esforçar para se livrar dos vícios que mais degradam a humanidade. Aí eu vou mais um pouquinho para frente. Será que só o médium precisa disso? Fica a questão para a gente pensar. E onde esses vícios têm origem? No egoísmo. E o que a gente vai fazer para tirar esse egoísmo da gente? O que é o contrário do egoísmo? Na verdade, o egoísmo, ao contrário dele, é o amor. E a melhor forma da gente pôr esse amor em ação, da gente desenvolver esse amor, é a caridade. Vamos agora para um estudo de caso, uma historinha, para a gente poder entender um pouco mais do papel do médico e o que acontece com ele. No caso, escolhi um livro que chama Voltei, a gente vai estudar ele mais no final do curso, e a história do irmão Jacó. O irmão Jacó, esse senhor aqui, é Frederico Figner. Ele escolheu o pseudônimo de irmão Jacó, justamente nesse livro. Ele foi diretor da FEB, um grande espírito atuante. Ele ajudou na pandemia da gripe espanhola. Durante essa pandemia, ele recebia muitas pessoas na casa dele. Ele também foi afetado, ele teve essa doença, e mesmo assim ele ajudava, ele estava tratando as pessoas. Se eu não me engano, foram 14 pessoas que ele recebeu na casa dele, mesmo doente. Além disso, foi ele que trouxe o fonógrafo do gramofone para o Brasil. O gramofone você já deve ter visto. Aquela caixa com um olho gigante que você girava no nível e tocava música. Ele que foi o responsável. E ele também fundou a primeira gravadora brasileira. Gravadora de música, que os artistas elogiam, todos que a gente tem, ele foi o primeiro fundador. Ah, sim, e não sei se vocês já devem ter visto alguma reportagem do Retiro dos Artistas, que é uma casa dedicada àqueles artistas que já têm uma certa idade e que precisam se cuidar, que por acaso envelheceram e não tem um lugar para ficar, então eles acabam indo nesse lugar. Agora vamos ver um pouquinho mais da história do livro do Jacó. O Frederico Figner, o irmão Jacó, ele nesse momento está fazendo o desencarne dele. Ali a gente vê a irmã dele, vê o espírito Bezerra de Menezes, e vê mais um espírito que eu não me recordo agora quem era. Mas o que aconteceu? Poxa, vamos voltar no slide anterior e entender um pouquinho. Ele foi diretor da FEB, que é um espírito atuante. Ele ajudou muitas pessoas na gripe espanhola. Entretanto, ele teve um desencarne bastante complicado. Ele estava muito apegado às coisas materiais dele. Foi muito difícil, ele precisou de muita ajuda para isso. Isso porque é um espírito atuante. E assim, apesar de eu não ter estudado muito a fundo, eu acredito que seja um médium também. Ele precisou ser levado até para a região da praia para poder receber aquelas energias salutares do mar, para poder reforçar o seu espírito, para daí sim ele conseguir ter um desencarne melhor. E depois desse momento, ele volta para o velório dele. Ele foi aconselhado pelos amigos espirituais que o acompanhavam a não olhar direto para o seu corpo. Mas o que ele percebe durante isso é o comentário das pessoas. Muitas pessoas falavam bem dele, outras pessoas não falavam tão bem. E ele começa a perceber que aquela imagem que ele tinha dele não era a imagem real. Ele se achava uma pessoa muito boa, muito evoluída, que estava fazendo o papel dele. Mas ele começa a se questionar, será que ele estava mesmo? Porque se ele tivesse, será que essas pessoas estariam comentando isso dele?
Esse outro momento é um momento bem interessante, porque olha que ele já saiu do velório e estão levando ele para outro lugar. E nesse momento, eles param, essa caravana de espíritos, para esperar o outro espírito que ia chegar, que é o espírito de uma professora, só que é uma professora de primário. Ele trouxe a primeira gravadora de discos do Brasil, trouxe o gramofone. Você imagina o empresário que ele era. Como que é? Só que na hora que ele chegou nesse momento, chegou uma professora de primário, tinha muito mais brilho que ele. Essa é a professora chegando aqui. E aí ele começa a se questionar de novo. Será que realmente eu fui tão bom quanto eu poderia? Vamos andar mais um pouquinho. Aqui ele já está no plano espiritual, também conversando com alguns amigos. E o que acontece aqui? Ele também percebe que os amigos deles já têm um brilho em volta. E ele ainda não tem nada. Mais pra frente, ele é levado para uma sessão espírita. E eu estou ficando até com dó dele, porque o coitado só está sofrendo, né? Só está quebrando toda aquela imagem que ele tinha. Mas às vezes é importante a gente quebrar a casca para fazer o ovo, né? E aí, durante essa sessão, ele é reconhecido por alguns espíritos que estavam lá, e esses espíritos começam a falar dele. Ah, mas você não é irmão Jacó? Na verdade, ele tinha outro nome. Ah, mas você não esse médium? E você... E onde que está o seu brilho? Notem, ele já tinha percebido alguma coisa diferente aqui, e aqui já estão apontando para ele de novo. Então, logo depois dessa sessão, o que acontece? Ele vai falar, poxa, ele cai na real, cadê o meu brilho? O que eu vou fazer com isso? Eu não tenho esse brilho, então eu tenho que ter uma forma de conseguir isso. E qual que é a melhor forma? Praticar caridade. O que ele faz? Ele se recorda da época que ele atendia na casa espírita, da época que ele trabalhava, e lembra que tinha um espírito muito difícil dele tratar. E ele vai atrás desse espírito para poder tratar ele. E é nesse momento que ele chega nesse bar. Primeira coisa que o espírito faz, vai dar uma lavada nele. Vai falar, você falava muito, mas eu sempre acompanhava você. Você falava bem, você falava isso, só que na hora da gente de ouvir o que você fazia totalmente o contrário. Era o faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E depois de muito tempo conversando com esse espírito, ele consegue finalmente conversar com ele e conseguir que o espírito aceite a ajuda dele. O que o espírito percebeu? Como ele estava conversando, o espírito conseguiu sentir a verdadeira bondade dele, que não era só palavras. Conseguiu sentir aquela energia boa e começa a trazer para ele. E o espírito que ia ser tratado começa a trazer para ele, começa a sentir essa bondade no irmão Jacó e fala, tá bom, vou te dar mais uma chance. E aí o irmão Jacó consegue desenvolver isso mesmo, consegue tratar, consegue dar o tratamento tanto no espírito, e o outro irmão espiritual vai dar naquela pessoa encarnada que era precisada por aquele espírito, e consegue enfim começar a evolução moral desse outro nosso amigo espiritual. E aí no finalzinho, o que acontece? O irmão Jacó, ele também tinha uma coisa, ele gostava muito de, principalmente, debater com os padres. A gente que é espírita, a gente estuda muito e tem muito conhecimento. Então, quando a gente de repente pega alguém de outra religião, a gente tem muito argumento para derrubar os argumentos deles. Isso é bem perigoso, porque faz que a gente fique arrogante, faz com que a gente acabe não vendo aquele outro irmão só por ser da mesma religião que a gente, faz com que a gente queira entrar no debate com ele, queira brigar, mas a gente esquece de ver que é o nosso próximo. A gente esquece de ver que ele também é irmão. E aí a gente acaba usando aquele conhecimento todo que a gente tem, em vez de plantar o bem, a gente começa a usar para levantar o nosso orgulho, para querer mostrar que a gente
Então a gente precisa tomar bastante cuidado disso. Que era isso aí que aconteceu com o irmão Jacó. Ele não perdia a oportunidade de, quando encarnado, de discutir com o padre. O padre vinha conversar com ele vinha com argumento e conseguia derrubar o padre, achava certo curioso da conversa, porque tinha falado bastante, tinha dado todos os argumentos, só que no final das contas pegou um monte de coisa boa e usou com uma coisa não boa, enfim, não adiantou de nada, e esse é um dos principais motivos que ele não tinha recebido quando ele chegou no plano espiritual. Só que o que acontece? Chega um dia, ele está lá no plano espiritual, andando ele e outros irmãos mais elevados espiritualmente, e vem um grupo de padres desencarnados. Vem para conversar com ele, e vem falar, e vem discutir, e vem tirar a pedra dele. Em vez dele pegar e discutir igual, querer brigar, querer fazer o que ele fazia na outra época quando encarnado, o que ele faz? Ele começa a transmitir amor para esses espíritos. Ele começa em oração, pedir para Jesus apoiar ele, ou seja, ele deseja o bem desses espíritos. E o que acontece? Ele vê esses espíritos envoltos por uma luz. E na hora que ele pergunta para o amigo espiritual dele, ele fala, você que está errado dessa luz dele? Aí o amigo espiritual dele fala, não sou eu não. Essa luz está saindo de você. Aí, nesse momento que ele consegue a luz dele, quando ele passa a desejar o bem para todos aqueles que desejavam o dele, com quem antes ele discutia. E aí é o que eu acabei de falar, somente quando o amor, somente quando começou a tratar seus inimigos com amor, ele consegue a luz dele. Tá bom. Agora vamos para a pergunta aqui, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Porque ser um bom médico. Eu posso André João. Não foi intencional. Mentira. Foi sim. Tá bom. Vamos lá. A gente vai pegar essa resposta lá no livro dos médios. No item 212 fala: se é importante não cair o médio sem querer, na dependência dos maus espíritos, ainda é mais importante que ele não caia por espontânea vontade. Ou seja, quando o médium não pratica a caridade, quando não pratica o bem, ele está caindo por espontânea vontade. No item 304, como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. É mais um ponto, se eu posso ter um médium, que ele pode querer usar o espírito para ter alguma vantagem financeira, para ter alguma vantagem espiritual. É quando o orgulho vem na cabeça. É quando você traz para você, olha, eu sou um médium melhor que você, porque eu dou passividade para o Bezerra de Menezes, eu dou passividade para o Chico Xavier. Então, muito cuidado com isso. No item 306, a gente tem lá que a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar onde quer que seja. Voltando ao que eu falei anteriormente, você vai usar para o seu orgulho próprio. Que não corresponda às leis da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem, a ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles nos venham servir. Ou seja, aquele médium que se acha que, porque se eu tal espírito, eu sou melhor que você, porque eu faço tantos trabalhos, eu sou melhor que você, porque eu faço tantas curas, eu sou melhor. Não é bem assim. E quando ele começa com esse tipo de atitude, com esse tipo de arrogância, ele começa a passar os bons espíritos dele. E mais um ponto, porque são médiums, são os espíritas, que também voltam para esse ponto. A melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. E já finalizando, retribuir o mal com o bem. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Sim, e para terminar, o irmão Jacó nos deixa essa frase: é para vocês, membros da grande família espírita, que tanto desejam servir, que
gravei essas páginas sem a pretensão de convencer. Não acredito que citados leis atendendo pequenos deveres de solidariedade humana e não se suponham habilitados ao paraíso. Ou seja, ninguém vai para o céu porque é só porque é médico. Por receberem a manifesta proteção ou por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Federico Figner, irmão Jacó. Depois no final para humilhar a gente? Oi? Bem apropriada, né? Ô, gente, obrigado. Muito bem. João Celso, negativo. O sincronismo dele com o microfone, com as imagens. Eu penso assim, o palestrante ele tem que estar bem virado para o público, minha opinião. Não. Hoje Ele é sala de aula. Só para aula. Passe comigo.